Oi pessoal! Bom, o vídeo de hoje eu tô devendo já faz um tempo, algumas pessoas me perguntaram e como eu tinha dito pra vocês, eu tinha que fazer mais pesquisa porque eu não tenho experiência de trazer filhos pra cá, então eu tive que pedir ajuda a algumas pessoas e já quero agradecer de cara a todas as pessoas que me mandaram informações a respeito desse assunto. Se não fosse por vocês, esse vídeo não teria sido possível, então muito obrigada pelas informações que vocês me mandaram. Então vamos lá, o tema de hoje é educação e eu vou dividir esse vídeo em 4 temas, que são filhos em idade pré-escolar, filhos em idade escolar, faculdade e pós-graduação. Mas antes de começar com os temas, eu quero deixar 2 termos muito bem explicados para vocês o que significa sempre que eu me referir a eles, porque eles vão ser mencionados durante todo o vídeo e é bem importante deixar isso já bem claro. Os 2 termos que eu preciso esclarecer são traduzir e apostilar. Eu sei que parece um pouco óbvio, mas não é. Por exemplo, quando eu falar traduzido, um documento traduzido, não é simplesmente traduzido, você dá para um tradutor e tudo mais. É importante que a tradução seja oficial, que aí no Brasil também é conhecida como tradução juramentada, que é feita por um tradutor que é juramentado, né, que é registrado, e são tradutores que prestam concurso e tudo mais, então a tradução é um pouquinho mais cara, mas esse documento que eles te dão é oficial e vale em qualquer lugar do mundo. Então sempre que eu falar documento traduzido, é tradução juramentada. Se não for, então eu vou deixar bem claro que vai ter só um caso durante o vídeo que não vai ser tradução juramentada, eu vou deixar bem claro. E o segundo termo é apostilar. O que é apostilar? No ano passado, 2016, o Brasil passou a integrar a Convenção de Haia, que é também conhecida como Convenção do Apostilo, que são países em que serve esse ato de apostilar os documentos. O que é isso? Se você chega aqui no México com um documento seu brasileiro, eles não têm como saber se esse documento é original, é válido e tudo mais. Então, o que eles pedem é que você apostile o seu documento. Apostilar é você simplesmente mandar esse documento para um órgão capacitado no Brasil e eles vão colocar um carimbo, um selo dizendo que aquele documento é oficial e é válido. A vantagem de que agora pode apostilar os documentos é que você pode fazer isso em qualquer cartório extrajudicial. Você paga uma taxa, eu não sei muito bem quanto é, mas aí o bom é que tem cartórios extrajudiciais em todos os municípios do Brasil. Então é só você achar qual que é aí no seu município, telefonar e perguntar quanto que custa e como funciona e tudo mais. E também é importante saber que esse ato de apostilar tem que ser feito aí no Brasil, ele sempre tem que ser feito no país onde foi emitido o documento, então você tem que vir para cá já com os documentos todos apostilados. Outra coisa muito importante, sempre que o documento for apostilado e traduzido, é muito importante você saber que primeiro você apostila o documento e depois você traduz, porque senão na tradução não vai vir dizendo que o documento foi apostilado, ok? Então vamos lá, agora vamos começar com o assunto realmente do vídeo, certo? Primeiro eu tô aqui com a minha colinha porque eu sou das antigas ainda, mas vamos lá. O primeiro tema então seria filhos em idade pré-escolar. Então se você vai vir pra cá com uma criança com menos de 4 anos, pode ser que você queira colocar ela numa creche. E aí como funciona? Tem uma creche pública aqui perto da minha casa, eu entrei lá e perguntei como que funciona. E aí o que eles falaram foi o seguinte, para crianças até 4 anos, as creches públicas são para pais que têm número de seguro social, ou seja, se você vem transferido para cá para trabalhar, você trabalha aqui registrado e paga impostos e tudo direitinho, você tem direito a seguro social. E também, o outro requisito que eles dão é que a mãe esteja trabalhando. Então, essa creche pública, ela é um serviço dado pelo governo para mães que trabalham. Então, se você vai, no caso, vai vir os 2 pais e a criança para cá, o pai vai trabalhar, mas a mãe vai ficar em casa, no seu caso, você não pode colocar o seu filho numa creche pública, você teria que procurar uma creche particular. E outra coisa importante, se você vai vir estudar, você vem com visto de estudante, então você não tem número de seguro social e aí, nesse caso, seus filhos não teriam direito à creche pública, nem à escola pública também. O seguinte tema seria então crianças em idade escolar. Então vamos lá, se você vem pra cá, transferir ao trabalho e você quer colocar os seus filhos na escola pública, se você vai trabalhar aqui registrado, pagando imposto, tudo, você vai ter um número de seguro social e você pode colocar os seus filhos na escola pública. A única questão aqui é que eu fui informada que para esse caso, o seu filho precisa vir pra cá já com visto de estudante. E aí como funciona isso? A empresa que está transferindo você do Brasil para cá precisa te dar uma carta dizendo que a família está sendo transferida para o México e que a criança precisa de um visto de estudante para poder estudar aqui. E aí, com essa carta, você vai no consulado do México no Brasil e pega um visto de estudante para o seu filho, com essa carta e os outros documentos que eles solicitam. E aí, o seu filho vindo para cá já com visto de estudante, ele pode ingressar na escola pública sem problemas. Eu vou deixar aqui no box de informações um link que é para a página do Consulado do México no Brasil, onde tem todas as regrinhas de como o que você precisa para pegar visto de estudante, documentos, todos assim, os casos, inclusive para quem vai vir fazer faculdade e tudo mais aqui, tá bom? Agora, se você está considerando colocar o seu filho em escola particular, aí já muda um pouquinho, é um pouco mais simples. O seu filho não precisa vir com visto de estudante. E aí eu fui informada que tem alguns documentos que pediram, né, no caso. Então foram certidão de nascimento, que aqui chama acta de nascimento e tem que estar traduzido e apostilado.
carteira de vacinação da criança, o histórico escolar e o certificado de conclusão do nível imediatamente anterior. Então, se você vai trazer seu filho para estudar aqui no colegial, por exemplo, você precisa do certificado de conclusão até o 9º ano, que aqui se chama secundário. E se você vai trazer seu filho secundário, o certificado da primária, e aí vai. Agora vamos para o próximo tema, que é faculdade. Então, se você está considerando vir fazer faculdade aqui, tem algumas coisas que são importantes você saber, assim, da sequência para fazer as coisas. A primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com a escola, com a faculdade, a universidade que você escolheu estudar. Por que isso? Porque tem alguns detalhes que têm que ser acertados. Por exemplo, pode ser que eles te peçam um exame de ingresso, que foi o meu caso. Eu tive que apresentar um exame de ingresso, que é como se fosse um vestibular, mas um pouco mais simples. E no meu caso, eu entrei em contato com a escola explicando que eu não tinha como vir para o México só para fazer esse exame, e se eu podia fazer pela internet. E eles me permitiram fazer esse exame pela internet. Foi por Skype, o exame era online, eu ia colocando as respostas online, e pelo Skype eu estava conectada com a coordenadora que ficou me vendo o tempo todo. Então foi assim que eu fiz esse exame. Outra questão importante é para você saber os documentos que você precisa apresentar. Cada universidade tem suas particularidades, e aí eles vão te dar a lista de documentos por a gente ser estrangeiro. Então tem uns documentos que são a mais que eles pedem, e é importante você saber quais documentos são esses para já vir para cá com eles, especialmente se eles tiverem que ser apostilados, porque traduzir até você pode pedir para traduzir aqui, mas apostilar não, você tem que vir com ele do Brasil já apostilado. E a terceira questão que é importante seria o exame de espanhol. Por que isso? Porque pelo fato de a gente não vir de um país que fala naturalmente o espanhol, eles pedem um certificado de espanhol para você. No meu caso, a minha universidade pediu. Eu perguntei para eles se eu tinha que fazer um exame certificado no Brasil, que são esses exames que você paga uma taxa, você faz, o certificado dura como 2 anos, eu acho, não sei, tem uma validade, e esse certificado vale para o mundo inteiro. Ou se podia ser outra coisa. Então, no meu caso, eles falaram para mim que eu podia fazer um exame como se fosse de nivelação no Centro de Idiomas da Universidade para o curso de espanhol. E aí, esse certificado que a Escola de Espanhol da própria universidade emitia servia como certificado de espanhol para poder ingressar no mestrado. Então, por isso é importante você falar com a universidade para saber esses detalhes, se tem como você ter alguma outra alternativa e tudo mais. O próximo tópico é a parte de documentação. Então, vamos lá. Quando você chegar aqui, você vai ter que, para você poder fazer, no caso, vamos lá, você quer fazer faculdade, certo? Então, você vai ter que revalidar os seus estudos anteriores para eles saberem que, de fato, a educação que você teve no Brasil de conclusão até o ensino médio é equivalente ao mesmo aqui. E aqui, ensino médio se chama preparatória, ou bachillerato também. Então, você tem que ir na Secretaria de Educação daqui, a CEP, Secretaria de Educação Pública, e fazer a revalidação dos seus estudos até o ensino médio, isso para você poder ingressar na faculdade. E aí, quais são os documentos que eles pedem? Para fazer a revalidação da preparatória, que seria o ensino médio, eles pedem para você a acta de nascimento, que é a certidão de nascimento, isso tem que estar traduzido e apostilado. O documento migratório, que é a tarjeta de residente temporário, que quando você vem para cá para fazer faculdade, você precisa de um visto de estudante. Para ter o visto de estudante, você precisa ter uma carta de aceitação da universidade. Basicamente, assim, você precisa ter uma carta de aceitação da universidade dizendo fulanito foi aceito aqui para fazer faculdade e tudo mais. E você precisa comprovar fundo. São 2 coisas que são principais nessa história toda. Comprovar que você tem o dinheiro para pagar e tudo mais. Ou se você for bolsista, uma carta da organização que vai te dar a bolsa dizendo fulano é bolsista, vai receber esse tanto de bolsa por tanto tempo e tudo mais. E aí, com essa documentação toda, você vai no consulado, pega o seu visto de estudante. Quando você chegar aqui, você vai entrar no país, eles vão carimbar o seu visto de estudante e a partir daí você tem 1 mês para ir no Instituto de Imigração e trocar esse visto de estudante pelo cartão que é a tarjeta de residente, ou seja, é a sua forma migratória. E é com essa forma migratória que você vai tirar cópia e anexar junto com os outros documentos na Secretaria de Educação para poder solicitar a revalidação dos seus estudos no Brasil. Você vai precisar também do seu certificado de conclusão do ensino médio, que é certificado de conclusão da preparatória, do antecedente acadêmico, que são os seus documentos do grau imediatamente anterior que você está tentando fazer a revalidação. Então, você vai fazer a revalidação do seu ensino médio, você precisa apresentar os documentos que você concluiu a secundária, que é o ensino fundamental. Então, você tem que trazer o seu certificado de conclusão do ensino fundamental e o CARDEX, que é o histórico escolar, né, as matérias e as notas. Os 2 têm que estar traduzido e apostilado. E também, lógico, você tem que pagar a taxa, certo? Para fazer a revalidação da secundária, que é até o ensino fundamental, você vai pagar 34 pesos. E para fazer a revalidação do ensino médio, você vai pagar 168 pesos. Então, vamos lá, resumindo. Para fazer a faculdade aqui, você vai ter que trazer os seus documentos para fazer a revalidação do ensino fundamental e da preparatória. Isso também baseando na minha universidade, certo? Na internet eles têm a lista de documentos que eles pedem para estrangeiros e é isso que eles pedem. Para quem quer fazer faculdade aqui, tem que fazer a revalidação na CEP do ensino fundamental, que é secundária, e do ensino médio, que é preparatória.
Muito importante, para fazer a revalidação do ensino fundamental você não precisa apresentar antecedente acadêmico, ou seja, você não precisa apresentar os seus documentos da primária, ok? Para fazer a revalidação do ensino fundamental é somente a acta de nascimento, certo? A certidão de nascimento, o certificado de conclusão, traduzido e apostilado, também, assim como a acta de nascimento, e o CARDEX, que é o histórico escolar. Essas 3 coisas você precisa fazer a revalidação da secundária, que é ensino fundamental. E aí, para fazer a revalidação da preparatória, você precisa de tudo isso e do antecedente, que seria os seus documentos da secundária do ensino fundamental, ok? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, eu recomendo você, quando estiver aqui, já ir na Secretaria de Educação, fica na Rua Noiva Jersey, 4038, aqui em Monte Rey. Eles atendem das 8 às 14 horas. Pede informação tudo direitinho, até a respeito da taxa, pode ser que atualize ou alguma coisa assim, para você estar com tudo bem já redondinho antes de levar seus documentos lá. Agora o próximo tema vai ser fazer pós-graduação aqui. Esse é o meu caso, então posso falar com um pouco mais de conhecimento. Eu vim fazer mestrado aqui, e aí o que acontece? É basicamente o mesmo processo. A única diferença é que você vai ter que fazer a revalidação também do seu diploma, certo? Do seu curso de graduação. Então, como é o meu caso, né? Eu fiz faculdade no Brasil e vim pra cá fazer mestrado, então eu tive que fazer a revalidação da secundária, da preparatória, isso porque a minha universidade pede, certo? Da secundária, preparatória e também da minha graduação. E aí, como é que funciona? Os primeiros documentos que você tem que trazer, além de tudo que eu já falei, você vai precisar também da tradução traduzido e apostilado do seu diploma, do seu CARDEX da universidade, que é o seu histórico escolar com matérias e notas, e você vai precisar também apresentar um programa didático. O que é isso? Matéria por matéria que você fez na faculdade, traduzir, assim, vem o nome da matéria e embaixo todo o programa daquela matéria, então todos os assuntos que você viu. Então, por exemplo, você viu, sei lá, Química 1. Química 1 a gente viu ligações químicas, não sei o que, preparo de soluções, blá blá blá. Tudo isso tem que vir aí e traduzido. Esse é o único documento que não precisa ser traduzido por um tradutor juramentado. E isso vai te economizar uma grana, porque a tradução, se você for pagar alguém para fazer, pode ser um tradutor que não é juramentado, que vai ser muito mais barato. Ou você pode fazer como eu fiz, eu queria economizar esse dinheiro e eu traduzi sozinha. E eu fiz isso quando eu cheguei aqui, que eu quase não falava nada de espanhol, vim pra cá falando muito pouco, assim, o básico só de espanhol. E eu mesma sentei na frente do computador aí por uma semana e com o Google Tradutor aberto, não sei o que, e fui lá e consegui traduzir tudo. Então, eu sugiro que você faça isso se você tiver tempinho, e até bom porque você pratica o espanhol e tudo mais e economiza um dinheirinho, certo? E aí, com todos esses documentos, o que você vai fazer é preparar 2 encadernados. Sim, tem que ser 2 jogos de cópias e tem que estar encadernado. E outra coisa muito importante, você não vai entregar isso para a Secretaria de Educação e eles vão olhar o seu diploma, olhar todas as matérias e dizer para você, o seu curso lá no Brasil equivale a tal curso aqui no México. Eles não têm tempo de fazer isso. Então, o que acontece? Você precisa procurar em qual universidade tem um curso que pareça com o seu, qual é o curso, e dizer para a SEP, eu quero fazer a comparação do meu diploma com esse tal curso. E aí eles vão comparar o seu material com aquele material daquela universidade que você pediu. Então eu tive que procurar, no meu caso a universidade que eu estou estudando não tinha um curso parecido com o meu, eu tive que fazer a validação com a matéria do Tecnológico de Monte Rey. E aí o problema é que eu tive que pagar uma taxa extra de 1.500 pesos, porque se eu fizesse a revalidação com a universidade minha, que é pública, então eu não pagaria nenhuma taxa extra além da taxa da Secretaria de Educação. Mas como eu tive que fazer a validação com o curso do Tecnológico, eu tive que pagar para o Tecnológico 1.500 pesos para eles poderem fazer essa comparação. E depois, além, eu tive que pagar a taxa da CEP, que é de 34 pesos por matéria. Então, para fazer a revalidação do seu diploma, você paga por matéria. E no final de tudo o processo, quando eles te entregam o certificado, aí é que você faz o pagamento, que eles vão te falar, foram tantas matérias que foram feitas equivalência, então você vai pagar tanto, 34 pesos vezes tanta matéria. Agora, para esse fim de vídeo, eu vou deixar uma dica do coração para vocês. Vamos lá! Se o seu caso é que você quer vir fazer uma pós-graduação aqui, um mestrado ou um doutorado, e você não tem o dinheiro para pagar, mas você quer muito vir, existe uma organização aqui que se chama CONACYT, que é o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. E eles têm um programa que se chama PNPC, que é Programa Nacional de Pós-Grados de Qualidade. E esse programa funciona como um apoio para pessoas que querem ingressar em cursos que estão na lista desse programa. Então, se você ingressar na página deles, eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição. Você vai procurar se aquele curso que você quer está naquela lista do PNPC. E se tiver, você recebe do governo uma bolsa de apoio. O que é isso? É como se fosse um salário. Eles te pagam para estudar e é baseado muda por ano. Por quê? Porque é baseado no salário mínimo, é tantos salários mínimos. Então, se você tem interesse nesse programa, eu aconselho que você clique nesse link que está aqui embaixo,
procure se o seu curso está aí no meio dessa lista, né? Entra com os dados do seu curso aí, o nome e tudo mais, ou a área, e procura se está nisso. Se está nesse meio, entre em contato com a universidade só para realmente garantir, e pergunta na boa assim mesmo, se realmente, diretamente, se o seu curso está naquela lista, se você vai receber uma bolsa para isso, porque aí você pode contar com essa bolsa mensal, que é um salário que eles pagam para você estudar. E dependendo, pode até ser que seja suficiente para pagar a sua faculdade e tudo mais. E eu tô falando isso só para você ter uma ideia, porque o preço de universidade aqui para estrangeiros é muito diferente do preço para pessoas que são daqui do México. Então, por exemplo, eu tô aqui na página da minha universidade e vou falar assim de curso de graduação, tá? Não de pós-graduação, só para vocês terem uma ideia da diferença. Para alunos mexicanos, o custo do semestre é de 2.705 pesos e para alunos estrangeiros o custo do semestre é 18.185 pesos. É uma diferença brutal. Então, é muito legal essa parte de eles terem essa bolsa da Conacyd, porque ajuda você, certo? No meu caso, é o que eu estou me mantendo aqui, é com isso, porque se você é bolsista do Conacyd, você não pode trabalhar. Então, você é estudante dedicado integral. Então, eles te pagam esse salário, que é como se você estivesse realmente trabalhando ali com aquela pesquisa. Bom, pessoal, espero que tenha ficado tudo muito claro. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixem um comentário aqui embaixo para mim, eu respondo vocês. E espero que tenha ajudado. E é isso aí. Se vocês vierem para cá para estudar, quem sabe a gente não se vê na universidade. Tá bom? Até a próxima. Tchau!